Já as notas mais notas, né? Porque cada dia, amanhã vão surgir mais notas no Corinthians. Cada dia surgem notas novas. E o Luiz Fabiano não tem folga nunca mais, né? Nunca mais. Acabou. Tá falando desde o meio-dia. Acabou a folga. Quem manda cobrir o Corinthians? O Corinthians tem notícia todo dia. Eu acho que esses compraram remédio pra disfunção. Sensacional, Viagrão, hein? Viagrão, hein? Sensacional. Essa daí. Ela meteu o Tadala, velho. Deu primeiro. Eu gostaria de cumprimentar o Bruno Cassucci, certo? Que é um cara, Nossa, um cara muito Bom, legal o repórter mesmo. que assinou a matéria no Isso, GE. assim, ó, a matéria ela é completa. Completíssima. E uma matéria dessa só é divulgada, por isso que o Duílio tá acabado. Porque uma matéria dessas ela só é divulgada com muito respaldo jurídico, certo? E com muita comprovação. Sim. Então, viu, tá tudo correto ali. Tá tudo exemplificado e correto. É todo embasamento jornalístico e investigativo. Então pode espernear, pode gritar, pode dizer que não tem nada. E é o seguinte, ó, depois que saiu a fatura do ex-presidente do Corinthians, né, veio agora do pior presidente da história do Corinthians. E eles estão juntos, porque eles são amigos, fazem parte do mesmo grupo. Eu imagino agora como é que estão os outros. Né? Ou vai ser um grande acordo no dia 9 de agosto, que eu acho que pode acontecer. Vamos fazer um negócio, ó. Porque o Augusto Melo também tá quieto, né? Se o Augusto Melo tá quieto, eu acho que... Eu não duvido que ele tenha vazado esses cartões, essas faturas de cartões corporativos, certo? E aí eu até... Não duvido de nada. Eu não duvido nada. Eu não duvido. Mas aí é o seguinte, aí daqui a pouco, ó, larga isso na mídia, que é uma bomba mesmo, e que cabe expulsão, e pra chamar os caras pro lado dele. É isso aí. Ó, deixa eu terminar o meu mandato, que isso aqui eu ponho na gaveta, certo? Tá tudo certo. Mas Se eu não duvido nada. Se nada. estivesse no poder, ele já teria 18 meses de comando, certo? Sim. Por que ele não fez isso, então, no primeiro mês? São essas coisas que eu não consigo entender. Tá ameaçado de perder. Agora tá conjecturando, né? Posso falar um negócio? Tá Não vai dar conjecturando em agora. nada isso daí. Eu já falei e vou repetir. Não, vai ter mas- um acordão, não Pode mexa ser. no meu doce, eu não bem. mexo. E outra coisa, como pode um conselho de um clube, seja core, deliberativo, dê o nome que você quiser, que pra mim é tudo uma bravata. Os caras em 30 anos, eles não têm acesso às contas do cartão corporativo. É preciso alguém buscar, né, por meio jornalístico, uma informação dessa. Os caras não têm nenhum tipo de controle. E outras, são 2 cartões, né? O Neto descobriu hoje. Não, são até mais cartões. são São mais cartões. Eram 5 cartões, né, Fabiano? são Cartões dois. vinculados à presidência. Aí. Um é com o presidente, aí o presidente pega outro cartão e dá de presente pra quem quer que seja lá no clube. Então, 5 cartões. cara, isso é um absurdo, velho. Ó, E nós vamos- ninguém tem esse tipo de Nós controle vamos dentro do clube. Em 5 minutos a gente vai falar sobre a crise no Atlético Mineiro, que tá numa debandada lá, todo mundo pedindo pra sair. Tá tudo bem lá no O Galo. Everton Guimarães vai entrar com a gente já já. Mas antes, deixa o Fabiani dar uma Estão vindo pro informação Corinthians, aqui. porque o Corinthians paga em dia. Não, vou fazer uma troca Rony e Depay. Mas tu Ninguém acha paga que não vai ninguém, ter faz uma proposta? troca aí. Tu acha Claro que o que vai. Dorival já não tá pedindo? Mas, irmão, já jogaram no faltava um Campeonato louco, Brasileiro não, mas a os 7 brincadeira jogos. que eu tô fazendo. Os caras eu aceito. É. Os caras Mas não podem ir pro Eu Inter. aceito todo mundo que o tá lá. Fabiani vai falar, só quero falar uma coisa. O Duílio, ele emitiu um comunicado oficial contestando a matéria divulgada pelo GE e a emissora depois afirma que todas as notas É foram isso. averiguadas no Ministério da Fazenda. Então Veracidade todas são total. É reais, isso. entendeu? Pra deixar bem claro que é parada. Fala, Fabiani, boa noite. Fala, Capri, boa noite pra você, pra todos os demais amigos de bancada. Vamos lá, um compilado dessa situação. O Duílio ele entrou com notícia crime, nesse caso, na Polícia Civil. E aí eu fui atrás, porque eu não sou mestre do jurídico, pra entender o que é uma notícia crime. É o ato de levar ao conhecimento das autoridades a existência de um delito para que seja investigado. Ele, inclusive, deve se pronunciar em instantes em entrevista a um outro jornalista. Além disso, primeiramente, o Quesada ele levantou essa bola do porquê que o Core e o Conselho Deliberativo não têm acesso às faturas. Na realidade, ele tem. E o grande X da questão é por que foi aprovado, né? Por que não foi notificado em nenhum momento essa utilização do cartão corporativo para gastos pessoais. E a outra pergunta levantada é do porquê que o Augusto Melo não fez isso enquanto presidente. Porque o Augusto Melo contratou a auditoria da Ernst Young para fazer uma varredura nos últimos 16 anos do clube, não pagou a Ernst Young e, portanto, não recebeu o relatório feito pela empresa, que está pronto e prestes a ser enviado caso alguém do Corinthians pague. O Stabile, inclusive, demonstrou interesse em pagar esse valor para ele ter acesso a toda essa numeralha dos últimos 16
16 anos. Por enquanto não tem de fato a veracidade da fatura comprovada por meios do clube, ou seja, o Conselho Fiscal virá público e falar o que de fato é verdade e o que não é, mas, como foi dito aqui, toda a apuração do GE foi chancelada pelo site da Secretaria da Fazenda. Então, as notas, de fato, de acordo com um órgão público, são verdadeiras. Quais seriam os passos agora? Uma vez comprovados esses desvios de conduta, eles teriam que ser protocolados na comissão de ética um pedido de sócios para posterior investigação. A comissão de ética teria que acatar e repassar ao Conselho Deliberativo para que eles votassem qual a sanção envolvida, se é que ela haverá. A comissão de ética emitiu um parecer falando o que ela acha e aí sim o Conselho votaria. No caso do Andrés, esse caso foi levado ao CORE, que é o Conselho de Orientação. São 16 integrantes, 9-7 a votação para ser levada adiante. E aí falam, pelo menos votaram para que fosse levado. O que me espanta é 7 votos de não leve adiante. Mas entre esse eles, do quem? Duílio pode ser levado ao CORE? Pode ser levado Pode ao ser CORE. levado. Ô, Fabiane, pedido esses pelos 7, sócios, sim. você tem o nome desses 7 aí? Tenho. Me dá um minutinho, mas Não, só pra saber, mas por exemplo, o Duílio é um desses 7. O William, o Mário Gobi. Mário estão entre Gobi e o esses Roberto 7. Andrade. O Roberto Andrade o Roberto não foi. participou. Mas peraí, imagina os caras analisando. tudo bem, Imagina eles que fazem parte. Conselho de Ética. Imagina eles o conselho de ética. Não, essa aqui é sua conta. Não, essa aqui é a minha. Não, essa aqui é a tua. Não, essa aqui é a minha. Não, Peraí, não. liga pro fulano. Não, essa aqui é a Esse dele. Tadala não é meu. Esse bichinho de polícia também não, pera é um meu. pouquinho, todo mundo usou Viagra aqui, então não vamos... Não, vamos fale por colocar. você, irmão. Não, lá Peraí, dentro. como Ah, assim? entendi. Ô, Tá me Quesada, entregando, pô. Você tá de brincadeira, pô. Que negócio é esse? Mas você comprou no cartão da Band, ô Quesada? Comprei no cartão da Band. Se a família saber, Calma aí, tô que essa danado. dia, Deixa pô. o Denis saber, o Capriotti saber, eu tô danado. Aqui, ó, São Jorge chegou. Sumiu Sumiu certo? a espada de Não, São viu? Jorge. É um momento, viu? Tomou Viagra, a Viu? espada de É São um Jorge? momento, viu? São Jorge apareceu aqui, certo? E tá apresentando um momento para se fazer uma limpa. São Jorge está dando o caminho, certo? Para que se faça uma limpa e o clube se refunde, entre aspas, né? Só que eu tô concordando com o Quesada. A gente já falamos sobre isso ontem. Quantos, não né, vai cara? dar nada. Vai terminar quantos numa não grande estão pizza de Vai dar novo. Porque se não foi investigado até hoje pelos meios que o próprio Corinthians tinha, porque tem muita gente envolvida nessa história. Nossa, muito. Eu imagino que esse cartão deva ter sido usado por tanta Imagina. gente. Mas por tanta Há gente. quantos e quantos anos? pessoal? Nossa senhora. Nós estamos falando só dessa turma. você tem E razão. na época do Dualib. Isso. Sabe? Isso. É Ok, Sadinha. uma- Mas cara, no cartão sinceramente. tinha mais de 140 compras, incluindo cerveja, cigarro, Pão de bichinho alho. de pelúcia, Pão de alho. Flor, flor, Barbeador, comida de gato, de bichinho de ração de pelúcia, bichinho, barbeador, bichinho de pelúcia, barbeador. Aliás, caro o barbeador, hein? Caro. Cara, Pau e Fora um 300. negócio de Olha, buffet que Viagra tem que eu ser... até entendo. um Agora, prato bichinho cheio de pra pelúcia. meme, né? Não é? É um prato cheio pra mim. O Corinthians não os caras não Tem conseguem. os caras que são bravos com a gente, Peraí, que Capri, falam deixa que eu é fazer uma verdade, pergunta, pô. peraí. Bichinho. Viagra eu até entendo. Eu tô ironizando aqui. Agora, bichinho de Pra pelúcia. você presentear a cremosa, né, Mas Quesadinha? se Aí você depois eu vi- depois do Não, mas tem Viagra, flor, bichinho mas tem de flor, pelúcia pode pra ter no fazer a mesmo boa. pacote. O bichinho com as flores pra agradar É, alguém. entendeu? É até simpático, é fofo. Super. Gente, Porco. que Super fazem. Pessoal, é um escândalo. É um escândalo. Assim, ó, de proporções gigantescas, mas... E eu fico impressionado, o presidente, como é que é o nome dele? Osmar Stabile, né? Stabile. Não se manifesta. Vai falar o quê, irmão? Ué, vai falar o quê? Não, Cara, pera um parece pouquinho. na boca, não Ele tem o vai que falar. falar Ah, não o tem o quê, que velho? falar. Cara- Então ele é cúmplice desse negócio. Conivente. Vai ficar conivente, ele vai ficar quieto. Quer dizer que tá tudo... É que nem a relação comercial do São Paulo com as uniformizadas. Aí todo mundo assim, ó... Não, isso eu já sabia, todo mundo sabe. É como se fosse algo... Então é o seguinte, ó, vamos parar de debater. Se é Opa. algo normal e não vai dar não vamos nada, falar mais nada. não vamos mais falar nada. Ó, Vamos falar do informação. jogo amanhã contra o Cruzeiro. A informação do Fabiani. Pra não falar que a gente não ataca os dois lados. A justiça aceitou a denúncia e Augusto Melo é réu pelo caso Vaidbet. Augusto. Aí. Então repita a Agora- informação, vamos lá. A justiça acatou a denúncia do Ministério Público. Augusto Melo, Sérgio Moura, Marcelo Mariano e Alex Cassundé agora são réus pelo caso Vaidbet. Isso aí vai respingar na votação do dia 9, hein? Isso respinga. Depende do churrasco que teve no último domingo, né? Ah, mas aí é duro, Tem, aí é duro convencer o Depende povo lá, do hein? Senadinho. Não sei, Sei não, viu? Pessoal, Com esse monte de nota divulgada aí. isso aí, esse Senhora, escândalo que das vergonha, faturas como é que se diz? É pinga-pinga, né? Aí larga essa hoje, né? Daqui a pouco dá, certo? O Corinthians, vamos supor que o Corinthians ganhe do Cruzeiro amanhã, certo? Ou empata, né? Aí na sexta-feira,
larga mais uma. Certo? Deve Até o próximo churrasco. Exatamente, até o próximo Mas churrasco. as coisas ficarão maiores. Os caras devem estar todo mundo apertando, Eu quero ver a fatura completa durante os 3 anos da gestão de cada um. Seria porque tá aparecendo uma coisinha ou outra aí. Então, mas falaram eu quero que não ver tem mais os 3 esse anos controle. do Andrés, os 3 do Duílio, Falaram que os não 3 tem do mais o Roberto. controle. O que é? Falaram que não tem mais o controle. Ah, não tem mais controle. É só dos O 7 anos banco pra cá. tem. Vai lá no banco. Ricardo, Pega a o banco bandeira tu do banco pega. e pergunta pra eles se Agora, eles não vem têm. cá. Quem é que avaliza Chega a ao abrir. final de uma temporada as contas? Ah, os conselheiros, Diretor financeiro, velho. diretor É. financeiro e os Que, conselheiros aprovam as inclusive, contas. os conselheiros aprovaram as Isso. contas do Duílio Monteiro Alves. E agora querem cair de pau no cara. Vocês são os hipócritas, Zero. Demagogos. O Conselho Bando de Deliberativo, rabo preso o aí. Conselho Deliberativo do Corinthians é o pior da história do futebol. Mas bate com o do São Paulo. Da história, Bate com o do São Paulo. O do São Paulo é uma capitania hereditária. Então, é isso. Atenção, a sacrossanta sala, viu, Denis? Tem 260 conselheiros, Viu? 160 são vitalícios. Dos 260, 160 são vitalícios. Sofre junto. Certo? Aí assim, ó, é o Alexandre Pretzel, né, que dá a carteirinha pro Leandro Pretzel, pro Ricardo Pretzel. Já ouvi, meu irmão. Fica à vontade. Comanda aí. Para de falar aqui! Não para um minuto! Muito conteúdo. Embora o Pretzel não tenha concluído, o restante... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, trazendo as últimas informações do Corinthians e falando bastante aí dos gastos do cartão corporativo do Corinthians pelo Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, e também por outro ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanches. Mas antes de falar desse assunto, vamos tratar um pouquinho aqui da possível demissão de Dorival Júnior. Dorival, tudo não é segredo para ninguém, que ele tem sofrido uma pressão muito grande no Corinthians e está balançando no sentido de há muita desconfiança com o trabalho de Dorival, entendeu? Em caso de derrota para o Palmeiras, né? Na quarta-feira, apenas oitavas de finais da Copa do Brasil, Dorival, muita gente falando, será que corre risco dele cair ou não? A princípio, Dorival não corre risco, mas o atual presidente do Corinthians e presidente interino, Osmar Stabile, está longe de se encantar com o trabalho de Dorival Júnior. Porém, o presidente descarta por completo de dispensar o professor alvinegro em caso de derrota para o Palmeiras. Até porque os 2 últimos resultados não foram brilhantes, não foram de encantar os olhos, mas deixaram uma boa impressão. Por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, o Cruzeiro entrou jogando melhor que o Corinthians. E até o primeiro tempo, o Cruzeiro tomou as decisões da jogada, teve mais volume de jogo, acabou envolvendo o Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians acabou se igualando com o Cruzeiro e depois tomou as atitudes no jogo e acabou pressionando o Cruzeiro no segundo tempo e teve mais oportunidade de sair com a vitória. Até porque o Cássio ficou vendido numa bola na cabeçada de Gustavo Henrique, o zagueiro tirou em cima da linha. Depois o Memphis experimentou de fora da área e o Cássio fez uma grande defesa do gigante Cássio. Se não fosse o Cássio, o Corinthians teria ganhado o jogo. Contra o Botafogo, por questões do departamento físico, o técnico Dorival Júnior, de forma obrigatória, foi preciso de mexer na equipe. Então entrou com uma equipe muito reserva. E por isso o Botafogo teve as melhores oportunidades no primeiro tempo e teve mais volume de jogo que o Corinthians. Já no segundo tempo, o Dorival Júnior fez algumas substituições que elas foram extremamente importantes. No caso aí de Yuri Alberto, que há mais de 2 meses não jogava, entrou e acabou tendo as melhores oportunidades do jogo no segundo tempo, só que ele está muito sem ritmo, né? Acabou não aproveitando. E entrou também o Memphis Depay, que acabou marcando o gol de empate e trazendo um resultado espetacular diante do Botafogo tão qualificado há 10 jogos, comandante, sem perder. Então o Botafogo é um time muito acertadinho, muito ajustado, e o Corinthians soube sofrer
o sistema defensivo do Corinthians se ajustou, tá faltando agora a ofensividade, né? O Corinthians, quando tiver a oportunidade de concluir em gol, porque o Corinthians tem perdido muito gol mesmo. Infelizmente, o nosso ataque tá deixando a desejar, mas o sistema defensivo tá controladinho, tá ajustado, tá jogando agrupado. São 2 jogos sem tomar gol e grandes times. O Corinthians não jogou qualquer time, não. Então, o Timão fará aí 3 jogos decisivos para o técnico Dorival Júnior permanecer no comando do Corinthians. Quarta-feira, em casa, o Corinthians enfrenta o Palmeiras pelas 8ª de finais da Copa do Brasil, jogando na Neoquímica Arena, né? E já no domingo, o Corinthians enfrenta o Fortaleza em casa pelo Brasileirão. E na outra quarta, o Corinthians enfrenta fora de casa o Palmeiras no Allianz Parque. Jogo válido pela classificação da Copa do Brasil. Esse jogo vale aí 4.700.000. Então, se o Corinthians passar, tô falando Corinthians porque é meu time de coração e o Corinthians tá muito endividado. Então, se o Corinthians passar, chega até as finais da Copa do Brasil e levará um prêmio aí que vai ajudar muito de 4.700.000 reais. Dorival Júnior tem um aproveitamento razoável, porque são 16 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A 11ª colocação no Campeonato Brasileiro joga contra a continuidade de Dorival Júnior. Então Dorival vive numa pressão que precisa ganhar, vencer, porque resultado futebol hoje no Brasil é muito imediatista, tem que ser resultado. Se não ganhar, não serve. Os presidentes não seguram a bronca. No jogo contra o Palmeiras, Dorival terá aí pela primeira vez o trio ofensivo, Memphis, Garro e Yuri Alberto. E Yuri de contrato renovado. No jogo contra o Botafogo, que ele entrou no segundo tempo, ele acabou falando dessa felicidade de ter renovado seu contrato até 2030, com reajuste salarial, e acabou se emocionando. O Memphis deveria ver as atitudes de Yuri Alberto, como o cara trabalha com amor pelo que faz, né? Respeita o torcedor, coisa que o Memphis só pensa nele. E Yuri é um grande exemplo, e para mim o Corinthians fez muito bem em renovar. Se esforçou nas férias, né? Viajou, mas levou seu fisioterapeuta, levou os profissionais, né, para cuidar dele, e ele tinha uma previsão de 3 a 6 meses para retornar aos gramados. E Yuri está voltando com 2 meses. Provavelmente Dorival Júnior terá força máxima contra o Palmeiras na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil, quarta-feira, caso não aconteça nada nos treinamentos. Então, um provável Corinthians diante do Palmeiras será Hugo Souza no gol, na lateral direita, Mateuzinho, na dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique, fechando o setor defensivo, na lateral esquerda, Matheus Bidu. No meio campo, Ranieri, José Martini, Carrídio, fazendo o tripé, aí fechando o losango com Garro. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Lembrando que Dorival pediu 4 reforços e até hoje o Corinthians, a diretoria, não fez as contratações. Então Dorival tá de mãos atadas, porque ele sabe que o elenco carece de reforços e a diretoria do Corinthians até hoje, por falta de dinheiro, não comprou nenhum jogador. Aliás, esse ano o Corinthians fez apenas uma contratação no final da primeira janela, que foi o lateral esquerdo Fabrício Angileri. Gente, vamos falar um pouquinho do presidente Osmar Stabile, presidente interino, né? Ele chegou ao Corinthians e já está fazendo uma faxina geral nas categorias de base do Timão. Osmar Stabile acabou encerrando 2 categorias de base no Corinthians, a Sub-16 e a Sub-17. 57 jogadores foram dispensados. Osmar Stabile vai reforçar a categoria Sub-17 e a Sub-20. Lembrando que Augusto Melo contratou 87 jogadores para a categoria de base em seu mandato de 1 ano e 5 meses. E desses 87, quase 40 já foram dispensados também. Então Osmar Stabile
está fazendo a faxina, fazendo um trabalho espetacular. Osmar Stabile tem feito um trabalho muito melhor, na minha opinião, do que Augusto Melo. Mas Augusto pode voltar, né, na Assembleia Geral do Sócio, que acontece dia 9 de agosto. Gente, o que vocês acharam? Osmar Stabile acertou aí em fazer uma faxina na categoria de base? Use o espaço no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho de Andrés Sanches e Duílio Monteiro Alves. Após vazar as faturas dos cartões corporativos do Corinthians, agora vaza mais uma. A primeira com o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanches. E a segunda foi recentemente com Duílio Monteiro Alves, que negou os gastos. E, ao contrário, de Andrés, que Andrés assumiu os gastos. Quem está vazando essas faturas? Qual que é a opinião de vocês? É Augusto? Será? Eu não sei. Então, é só aqui uma interjeição, se pode ser ele, se pode ser a equipe dele, né? Se Augusto vazou as faturas, é para pressionar os caros colegas aí para a votação do impeachment dia 9 de agosto. Eu acredito que seja. Se for ele que vazou, é uma pressão que ele está fazendo. A diferença é que Andrés, né, veio a público e está pagando o Corinthians. E o Duílio foi até a delegacia registrar a queixa após o GE ter feito uma denúncia das faturas de Andrés. Andrés acabou gastando com cigarro, com remédio na farmácia, com hortifruti, com várias outras coisas, mercado, uma vergonha. Por isso que o Corinthians está nessa draga como está. E o CORE serve para quê? Conselho Fiscal serve para quê? Que aprovou as contas do Corinthians, aprovou a conta do clube. Será que o trabalho desses órgãos responsáveis pelo clube são tendenciosos? Hein? Fiscaliza um, mas não fiscaliza outro? Como aprovar a conta de um clube com essa bagunça? Né? Todo dia é um escândalo atrás do outro no Corinthians. Essa semana a justiça acabou aceitando aí a denúncia e Augusto Melo acabou virando réu no caso da Vadibet. Não só Augusto, mas as pessoas de confiança que foi escolhido por ele como diretores. Hoje são ex-diretores do Corinthians, como Sérgio Moura, Marcelo Mariano e Alex Casundé, pelos crimes de lavar dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Olha pra você ver as coisas que saem do Corinthians. Hoje o Timão aparece mais nas páginas policiais do que nas páginas futebolísticas. E aí, filho, o que vocês acharam de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like para fortalecer nosso trabalho e deixe a inscrição. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.